Olá, boa tarde. A Arquidiocese de BH conta com serviços de 3 novos padres. A ordenação foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, na Catedral Cristo Rei. Um dia que vai ficar marcado nas vidas dos diáconos Daniel, Lucas e Rômulo. Em celebração na Catedral Cristo Rei, eles foram ordenados presbíteros. A emoção que eu estou sentindo aqui hoje é uma mistura de alegria, de ansiedade, de medo por causa da grandeza da missão, mas de modo geral eu estou muito comovido, muito emocionado por causa dessa ocasião. Sentimento de alegria e também de cumprimento de um ciclo. Isso porque nós fazemos uma trajetória de verificação vocacional e isso coroando, como confirmação do que Deus espera para nós e também da nossa resposta generosa para a igreja. Então, é a alegria. É uma emoção que não cabe dentro de mim. Costumo dizer como a minha santa de devoção, Santa Baquita, o coração martela em meu peito, sabe? Então é a consagração de um momento que a gente estuda, a gente prepara, a gente deseja, e aí quando nós percebemos a igreja nos dando essa oportunidade, é algo que é indescritível, A missa solene foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Aos diáconos que serão padres no dia de hoje, o convite para que sejam fiéis ao Evangelho e, sobretudo, servidores do povo de Deus. A nossa igreja cumpre a sua missão através de nós, todos nós como servidores e servidoras. E o padre é um servidor, portanto, esta é a mensagem e o grande convite. Os novos presbíteros puderam compartilhar a emoção da ordenação com os familiares. É como se diz, é uma graça muito grande alcançada hoje, uma grande bênção que eu tenho na minha vida. Ele, que vai ser pároco, e o Ricardo, que é um ser especial também. Então, sou muito feliz. Meu Deus, é só nas mãos de Deus mesmo, porque senão de pé eu não estava não. Se não estiver me segurando, eu não estou de pé não. É o Deus mesmo que me segura, que me dá força. É muito feliz mesmo. Uma pessoa que largou tudo, trabalhava, largou tudo, foi chamado e veio para o seminário e hoje está sendo ordenado padre. É uma alegria muito grande, graças a Deus. Que ele continua no caminho de Deus, pregando e evangelizando para outras pessoas que estão precisando. É uma emoção que a gente não consegue nem explicar, de tão boa que é. Imagina, não tem nem palavra, é muito emocionante. O presbitério é o 2º grau do sacramento da ordem, mas dentro do serviço à igreja, toda vocação é importante. Porque a igreja é feita de ministros, servidores e servidoras do Evangelho. Portanto, todas são importantes nas diferenças do seu carisma. O importante é servirmos sempre mais e melhor. Estão abertas as inscrições para o encontro estadual do Movimento Mineiro de Fé e Política, com o tema Esperançar e Resistir, Construindo Caminhos. A 7ª edição do evento acontece entre os dias 2 e 4 de agosto em Contagem. Para participar deste momento de reflexão, é possível se inscrever por meio de um formulário que está disponível no site da Arquidiocese de BH. O mês de junho foi dedicado à conscientização sobre o combate à violência contra os idosos e na Arquidiocese de BH mantém iniciativas constantes de atenção e cuidados voltados para os idosos. A Casa Santa Zita é um exemplo deste trabalho. Voltada para o cuidado e proteção de idosas, a Casa Santa Zita tem como missão assegurar os direitos destas mulheres amparadas pela proteção da Santa, conhecida como a padroeira das domésticas. Eram empregadas que trabalhavam a vida toda nas casas de famílias e quando não tinha mais condição de trabalho, elas eram abandonadas, sem os vínculos familiares rompidos, vínculos sociais muito frágeis, e aí criou-se essa associação para acolher essas mulheres em situação de vulnerabilidade. No local, atualmente, residem 14 idosas. Com trabalho desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, as mulheres têm diariamente assegurados o resgate da dignidade, autoestima e cidadania. O quadro técnico, que é o assistente social e a psicóloga, temos fisioterapeuta, nutricionista, técnico de enfermagem,
cuidadores. Então, toda essa equipe trabalha assim, muito em sintonia, né, numa sinergia muito grande entre si, para também estar discutindo os casos e avaliando quais os cuidados que cada uma precisa. Há alguns anos, o local firmou parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, tornando-se uma instituição de longa permanência de idosos. Com a chegada da parceria da Prefeitura, né, a instituição passou a funcionar no novo modelo, né, de acordo com a política da assistência social, com acolhimento institucional para a pessoa idosa. Diariamente, as idosas são assistidas em atividades que ajudem a melhorar a qualidade de vida. Além disso, o cuidado e atenção à saúde. Cada idosa tem sua especificidade, né? Cada demanda para o tratamento. Então, no início do mês, pelo menos uma vez por mês, a gente realiza uma avaliação física e vai readequando o tratamento. Então, com alguma idosa, ganho de amplitude, melhorar a mobilidade, fortalecimento, equilíbrio, melhora de marcha. Alguma outra idosa já não tem demanda tanto de tratamento físico. Então, a gente realiza poesia, colorir, desenhar, fazer alguma atividade. A gente afere os dados, acompanha elas a cada dia, porque são idosas assim muito fragilizadas, auxílio de alimentação. Outro cuidado importante voltado às idosas que residem na Casa Santa Zita é a atenção a uma alimentação equilibrada. Aqui eu desenvolvo, né, a adaptação do cardápio. O cardápio ele é realizado pelos nutricionistas da prefeitura, mas alguma coisa a gente tem que adaptar de acordo com a preferência das nossas idosas. Com o objetivo de melhor acolher as idosas assistidas pela casa, em breve o local terá um novo endereço. O espaço que a gente tem atualmente é um espaço muito antigo, uma estrutura muito antiga, que não suporta hoje uma reforma, uma adaptação. Aí foi pensado na possibilidade de um novo espaço, né, com acessibilidade, construído conforme a RDC, para ofertar para elas o melhor conforto possível, né? Motoristas enfrentaram lentidão na Via Expressa desde as primeiras horas da manhã, após um caminhão-tanque carregado com combustível tombar próximo à BR-040, na divisa entre a capital mineira e Contagem. Ninguém ficou ferido e o tenente Henrique Barcelos, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, gravou um vídeo mais cedo com detalhes da ocorrência. Vamos acompanhar. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na madrugada desta segunda-feira, dia 1º de julho, para um acidente envolvendo o tombamento e extravasamento de cerca de 7.500 litros de combustíveis. São líquidos inflamáveis que trazem o risco de incêndio e explosão. Nós atendemos o local com cerca de 4 viaturas e até o momento 15 militares que se revezam. Logo no momento do acidente foi necessário evacuar alguns apartamentos pelo risco de incêndio e explosão. E agora as equipes permanecem no local realizando a transferência dessa carga de combustível remanescente para trazer segurança e o retorno à normalidade aqui na Via Expressa de Belo Horizonte. O acidente ocorreu próximo à central de operações do SAMU, no bairro Coração Eucarístico. Por volta de 11h45 da manhã, a BH Trans informou que o sentido centro da Via Expressa havia sido liberado. Chegou a hora de conferir como fica a temperatura para hoje em Minas. Em Belo Horizonte, nesta segunda-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 24. A umidade relativa do ar varia entre 43% e 93%. Em Itatiaiuçu, na região metropolitana, o clima se assemelha com o da capital, com sol e muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima pode chegar a 24. A umidade relativa do ar varia entre 42% e 98%. Em Delta, no Triângulo Mineiro, o dia também será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A temperatura mínima foi de 18 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar varia entre 29% e 87%. A passagem de metrô está mais cara em Belo Horizonte. A partir de hoje, a tarifa passa a custar R$ 5,50. A resolução foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado. Com a mudança no valor do metrô da capital, as tarifas de integração em ônibus do sistema metropolitano também vão sofrer reajustes.
E a Prefeitura de Belo Horizonte abriu 71 vagas para novos comerciantes na Feira Hippie. As inscrições vão de 5 de agosto a 18 de setembro de forma online ou agendada de forma presencial no BH Resolve. A seleção será feita por meio de sorteio público. O edital explica que os excedentes classificados na seleção podem ser chamados caso surjam mais vagas. Data e horário vão ser divulgados no Diário Oficial do município. Os sorteados terão 30 dias para iniciar o processo de licenciamento. Diversos bairros de BH e região metropolitana estão sem água nesta segunda-feira. De acordo com a Copasa, o desabastecimento é decorrente da falta de energia elétrica por parte da concessionária responsável. A previsão é que a normalização ocorra de forma gradativa quando o fornecimento de energia for restabelecido. Futebol, o Brasil venceu na segunda rodada da fase de grupos da Copa América. Na noite de sexta-feira, a seleção goleou o Paraguai por 4-1. Vinícius Júnior abriu o placar. Savinho, cria do Galo, marcou o segundo. Vinícius Júnior, de novo, fez o terceiro. Alderete diminuiu para o Paraguai, mas Lucas Paquetá, de pênalti, deu números finais à partida. Pela Série A do Brasileirão, o Atlético ficou no empate contra o Atlético Goianiense por 1-1 na Arena MRV. Luiz Fernando abriu o placar para a equipe de Goiás e Paulinho empatou a partida. O Galo está em 11º lugar na tabela. Já o Cruzeiro perdeu para o Flamengo por 2-1 fora de casa. Pedro fez o primeiro, Matheus Pereira empatou a partida, mas Fabrício Bruno decretou a vitória do time carioca. O Cruzeiro ocupa a 7ª colocação do campeonato. Em mais um programa especial pelos santuários da Arquidiocese de Belo Horizonte, a equipe da Rádio América esteve no Santuário Arquidiocesano Santo Antônio de Roça Grande, em Sabará. Devotos de Santo Antônio, moradores de Sabará, na região metropolitana de BH, puderam assistir de pertinho a transmissão ao vivo de um programa especial da Rádio América. Com uma grande história ligada ao catolicismo, a mineração e as artes, a cidade se mostrou perfeita para que os ouvintes e a equipe da Rádio América pudessem criar novas conexões. É interessante, né? Porque a gente que vem do rádio fica ali por trás e os ouvintes, os fiéis que interagem com a gente sempre tem essa curiosidade, né? Escuta só a voz e fica curioso. Como é que deve ser a Lina Freire, como é que deve ser a Janaína, o Giovanni, Juliana Lima. Então é muito bacana ter esse projeto da Rádio América, vir até aqui, ter esse contato próximo, conhecê-los pessoalmente, saber um pouquinho da história deles com a Rádio América. É sempre um prazer mesmo ter essa troca e é sempre muito rico. Assim como as diversas artes e a adoração a Santo Antônio, a Rádio América já é uma tradição entre diversos fiéis que frequentam o Santuário de Roça Grande. Agora, eles acompanham a programação também pelo FM 107,1. Na minha casa, minha mãe, o rádio dela só funcionava na Rádio América. Aí da gente, se a gente tentasse trocar, né, para uma outra programação. E há um ano e pouco ela faleceu. A gente mexendo no rádio dela, descobrimos que o rádio dela não vai nem para um lado nem para o outro. Só funciona a Rádio América, porque assim, ela nunca tirou. Então, é uma memória afetiva para a gente também, né? Até para mim mesmo, né? Às vezes no domingo eu estou fazendo alguma fazer, porque eu bordo, eu pinto, eu faço palma, barroca. Então, isso para mim é importante, que eu vejo. Está na hora da missa, 3 horas, é a última missa no domingo. Aí eu largo tudo e venho. Além de levar o estúdio da rádio para o santuário, o objetivo é mostrar também como as informações da Arquidiocese chegam na casa das pessoas. Eu fui ordenado por Dom Serafim e Dom Serafim dizia, quando a gente perguntava para ele, Dom Serafim, onde que está a nossa catedral? Ele falava assim, Rádio América é a nossa catedral, porque uma catedral as pessoas vão até ela e pela Rádio América somos nós que vamos até as pessoas. Migrando do AM para o FM, a rádio chega não apenas mais facilmente, mas também com maior qualidade aos ouvintes. É um projeto mesmo da Rádio América para promover, divulgar, difundir essa novidade, né? Que a Rádio América agora é FM 107,1, um jeito de estar aí mais próxima, cada vez mais ouvintes, né? E agora, uma boa notícia. A Belotur, empresa municipal de turismo de Belo Horizonte, ingressou em um pacto global com a ONU, a Organização das Nações Unidas, em busca de aprimorar a sustentabilidade corporativa. O repórter Pedro Geliné, que está lá no local, tem mais informações, né, Pedro? Boa tarde.
Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que acompanham o Horizonte Notícia. É isso mesmo, essa entrada da Belotur dentro da Rede Brasil, do Pacto Global da ONU, faz parte do processo de incentivar e institucionalizar o alcance dos resultados das 17 metas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, famosos ODS da ONU. Mas quem vai dar mais informações para a gente, explicar melhor, é a Marina Simeão. Ela é diretora de Marketing e Promoção da Belotur. Boa tarde, Marina. Primeiramente, gostaria que você explicasse o que é o Pacto Global da ONU. Boa tarde, Pedro. Obrigada pelo convite. Bom, o Pacto Global foi o convite que a ONU fez por volta dos anos 2000 ao mundo corporativo para que pudesse, além dos governos e das nações, né, dos países membros, pudesse também entrar na luta, né, de alcance dos resultados para atingir a Agenda 2030 e aí os 17 objetivos. Então, desde os anos 2000, mais ou menos, foi criada essa rede. Hoje a gente tem no Brasil, né, uma rede internacional, mas que no Brasil a gente tem um volume grande de participantes, que é a Rede Brasil do Pacto Global, que aí a Belotur entra agora, sendo aí a maior rede corporativa de apoio à Agenda 2030 em todo o mundo. E gostaria que você também explicasse, por favor, um pouco mais, falasse sobre essas 17 metas das ODS, o que elas representam, elas envolvem o quê? Bom, as 17 ODS são diretrizes, né, que a ONU colocou para que a gente pudesse, então, cada um, empresas, países, né, governos e o próprio cidadão pudesse contribuir para que a gente conseguisse alcançar a Agenda 2030, pensando aí em questões de combate à fome, equidade de gênero, inclusão econômica, desenvolvimento das cidades, né, desenvolvimento sustentável. Então, os 17 ODS permeiam todos os desafios que a gente encontra para conseguirmos ter um mundo mais sustentável, né, com a inclusão econômica, com apoio ao desenvolvimento e à inovação. E o que representa essa entrada da Belotur na Rede Brasil? Bom, a Belotur ela é responsável pela política pública de turismo de Belo Horizonte. Então, quando a gente pensa em turismo, a gente pensa que também é uma atividade econômica que deve contribuir para esse alcance. Para além do turismo sustentável, a gente fala do turismo responsável, e aí a participação da Belotur, tendo ali a possibilidade de se relacionar com outros entes, com outras empresas, com outros atores desse setor, poder também aprender e, a partir desse aprendizado, a gente conseguir descentralizar essas informações e repassar aos nossos parceiros, incluir nos nossos projetos e institucionalizar, de fato, né, a contribuição da Belotur para essas atividades. Então, a gente quer buscar exatamente, a partir desse conhecimento, colocar em voga o que a gente já vem realizando, né? A gente já tem ações de apoio à Agenda 2030 no Carnaval, no Arraial de Belo Horizonte, em outros projetos que a gente desenvolve, como de destino turístico inteligente, a própria Cidade Criativa da Gastronomia. Então, trazer esse histórico que a gente já tem para dentro das iniciativas e, de fato, reforçar essas ações com outros parceiros dentro dos projetos que a gente desenvolve e aí conseguir disseminar cada vez mais essa informação e fazer com que a gente tenha no turismo também um agente de troca, de alcance, de contribuição para a Agenda 2030. E como fazer que o turismo, no caso aqui de Belo Horizonte, né, seja esse agente para cumprir essas metas? A atividade econômica, né, o turismo entendido como atividade econômica, a gente fala de inclusão econômica, visto que a gente tem uma ampla oportunidade de primeiro emprego, então inclusão de jovens, de mulheres, né, de diversos atores nessa atividade. Quando a gente fala do turismo de experiência, do turismo criativo, a gente envolve diferentes atores e passa a valorizar questões que são próprias da cidade. A gente tem, por exemplo, os editais de fomento, né, de patrocínio aos eventos. Então, a gente trazer para dentro dos eventos essa possibilidade de ter ações sustentáveis, ações de parceria para disseminar essas atividades de fato. Então, a gente passa a ter no turismo, a partir do momento que a própria Belotur incorpora essas iniciativas, traz isso de forma mais tangível em projetos, a gente reforça isso junto à comunidade e o próprio turista passa a entender que tem uma postura mais responsável que passa a ser demandada dele também. Então, ele passa a respeitar mais o próprio cidadão, respeitar o local que ele está visitando, respeitar a cultura local e assim a gente consegue ter, de fato, um desenvolvimento turístico em prol também da Agenda 2030. E queria que você explicasse também a importância justamente desse entendimento que vem da cidade, né, no caso da Belotur, mas também do turista, da pessoa e da empresa, né? Quando a gente observa o que o turista vem procurando, dentro das tendências, a gente identifica que o próprio turista já procura estar em destinos que têm essa agenda mais clara, que contribuem para as ações de sustentabilidade, de inclusão econômica, de igualdade racial, de gênero e tudo isso. Então, quando a gente trata esses temas dentro da atividade turística e repassa isso para o turista que tem, já busca por isso, ele começa a identificar também Belo Horizonte como um agente, né, como um destino de fato em que ele possa vivenciar essas ações.
informações. Então, o turista também tem um papel importante, porque a gente tem o destino como um todo, recebendo bem, né? A gente brinca que Belo Horizonte acolhe pelo estômago, né? Por sermos cidade criativa da gastronomia, mas a gente, de fato, pode criar oportunidades diversas. E aí, entendendo que isso também é uma demanda do próprio turista, a gente consegue, então, ir ao encontro daquilo que ele busca. Na hora que a gente tem eventos que praticam atividades sustentáveis, que praticam atividade econômica, né? Inclusão econômica em especial, que tem ali oportunidade de tratar uma cidade de forma mais sustentável, né, trazendo ele de fato um desenvolvimento, pensando ele na inclusão de mulheres, nas atividades econômicas. Então, o próprio turista percebendo isso, ele também se torna um agente não só incentivador, mas também quem modifica essa realidade. Muito obrigado, Marina. Volto com você no estúdio. Fernando, uma boa tarde. Tá certo, Pedro. Muito obrigada. Boa tarde para você também. Olha, hoje é o último dia para os interessados fazerem as inscrições para as vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. De acordo com o edital que trata do processo de oferta e ocupação dessas vagas, o resultado da ordem de classificação e da pré-seleção vai ser divulgado no dia 4 de julho, constituído de chamada única e de lista de espera. As inscrições podem ser feitas pelo site do MEC. Belo Horizonte tem 870 vagas de emprego disponíveis pelo Cine. Os salários chegam a R$ 3.000. Vamos conferir algumas oportunidades em BH e região. Em Belo Horizonte, há 10 vagas para auxiliar de Sushi Man na região Centro-Sul. É necessário que o candidato tenha iniciado o ensino fundamental e tenha experiência de no mínimo 6 meses. O salário é de R$ 1.600 mais benefícios. Também na capital mineira, há uma vaga para atendente de lojas na região noroeste da cidade. Para participar, os interessados precisam ter iniciado o ensino fundamental e não é exigida experiência. O salário é de R$ 1.500 mais benefícios. No bairro Gameleira, na região oeste de BH, há 2 vagas para pessoas com algum tipo de deficiência para a função de agente funerário. É necessário ter completado o ensino médio e não é exigida experiência. O salário é de R$ 1.700 mais benefícios. Em Contagem, na região metropolitana, há 2 vagas disponíveis para auxiliar de armazenamento. Os interessados precisam comprovar 6 meses de experiência. Escolaridade não é exigida. O salário é de R$ 1.800. Em Nova Lima, também na região metropolitana, há 3 vagas disponíveis para servente de obras. Para participar, os interessados precisam ter iniciado o ensino fundamental. Experiência não é exigida. O salário é de R$ 1.400. O atendimento ao público é feito remotamente pelo aplicativo Cinefácil e pelo site Emprega Brasil. Você está vendo o QR Code aí na telinha? Aponte a câmera do seu celular para ter mais informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além da preservação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. A sua ajuda é muito importante para nós. Para vocês reverem as reportagens que foram ao ar hoje, entre lá no nosso canal no YouTube, é o @Horizonte Notícia TVH. Você pode sugerir assuntos para discutirmos aqui no Horizonte Notícia. O nosso número de WhatsApp é o 319-9680-2910. Nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus, até lá.